E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Estamos analisando aqui o livro de Lucas, evangelho lindo, maravilhoso. Estamos no capítulo 2 desta nossa caminhada. E esse capítulo é um capítulo muito rico, que mostra o nascimento de Jesus, como foi. Mostra os anjos aparecendo a pastores ali daquela região. Mostra Jesus sendo apresentado no templo, ainda bebê, naqueles rituais que a lei ordenava. Aí Simeão e a profetisa Ana tem um encontro ali com Jesus ainda bebê e glorificam a Deus porque a promessa de Deus foi cumprida. E o texto finaliza com Jesus ali no templo, já com 12 anos de idade, conversando com os mestres da lei e todos admirados pela sabedoria dele, né? E aí Lucas ele dá essa pincelada que nós não vemos em outros evangelhos sobre a infância de Jesus. Claro, os evangelhos estão dispostos e focados no ministério de Jesus, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Mas Lucas ele faz essa recorte muito bom pra gente. Então, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, vale a pena nós investirmos tempo de leitura, de estudo, de meditação. Ore a Deus, fale com Ele, porque Deus é um Deus maravilhoso que sempre, por graça, por bondade, nos avisa, nos fala o que ele vai fazer e depois nós vemos o cumprimento no desenrolar da história, como foi o caso aqui e como nós já vimos em toda a história, em todas as profecias e profecias que ainda vão acontecer. Mas nós temos assim plena certeza que elas irão ocorrer, por quê? Porque Deus é esse Deus que sempre cumpre as suas promessas. Então, um texto maravilhoso. Queria pedir a você também que, por favor, se inscreva nesse canal, deixa like, compartilha, isso fortalece muito o canal e bora pro vídeo, bora pro capítulo que é muito precioso. E aí eu quero destacar o versículo 6, que fala assim: "E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primogênito filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem." E aqui é bem conhecido como foi o nascimento de Jesus. Maria e José eram da cidade de Nazaré, foi lá que o anjo Gabriel apareceu para ela, mas as profecias diziam que Jesus era para nascer em Belém. E como é que isso ia acontecer? Simples. Quem coordena o desenrolar da história é Deus. Deus moveu todo o império para que a profecia se cumprisse. Pois, morando José e Maria em Nazaré da Galileia, eles precisavam viajar para Belém, na Judéia, onde Jesus haveria de nascer. César Augusto era o imperador, mas Deus é quem estava no comando da história. O Messias deveria ser da semente da mulher, porque foi uma profecia descrita ali em Gênesis 3,15, nós vimos que se cumpriu. Da tribo de Judá, uma outra profecia que estava em Gênesis 49:10. Da família de Davi, essa profecia estava em 2 Samuel 7, do 1 ao 17. Ele deveria nascer de uma virgem, como o profeta Isaías falou, e nós podemos ver em Isaías 7,14. E teria que nascer em Belém, como está descrito em Miqueias 5:2. Isso prova que a nossa história é a história de Deus, o rolo aberto das profecias. E Deus a fez com que todas as suas promessas fossem cumpridas. E Jesus nasceu, o Rei dos Reis nasceu. Mas ele nasceu num lugar que não era bem apropriado, porque todos os lugares estavam cheios. E aí, o autor aqui desse comentário que eu estou usando diz o seguinte: "Não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia." Então Jesus nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura, não foi porque o hospedeiro, né, os donos das pensões, dos hotéis, digamos, eram aversos ou tinham raiva de Jesus. Não era isso.
mas é porque tudo estava cheio. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo. E isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios, etc., que não têm lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para fazer o que agrada a Deus. Então há pessoas que rejeitam a Deus não porque tem ódio dele, mas porque seus corações já estão cheios com outras coisas, infelizmente, né? E aí o texto continua falando que os anjos, eles aparecem a pastores que estão pastoreando nos campos ali próximos. E é muito interessante porque Lucas, ele dá uma ênfase às pessoas desprezadas da sociedade. E os pastores, eles eram desprezados da sociedade. Olha, para vocês terem ideia, os fariseus os caracterizavam como ladrões e enganadores, igualados aos publicanos e pecadores. Os pastores eram considerados plebe que desconheciam a lei, eram privados da honra dos direitos civis. Mas Deus vira a mesa e fere a soberba dos grandes da terra, enviando o anjo para lhe dar a maior notícia do mundo, de primeira mão. Mas aos reis, nem mesmo aos escribas e sacerdotes, mas aos pastores. E aí os anjos, no versículo 13, fala assim: de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. E assim é anunciado a pessoas simples, a pessoas desprezadas pela sociedade daquela época, a respeito do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, Maria e José levam Jesus a ser apresentado no templo como a lei exigia. Depois que a mãe também passava pelo seu processo de purificação, a criança era apresentada e Jesus foi levado ali. E existia um profeta chamado Simeão, que ele não era um profeta, ele era um servo do Senhor. O versículo 25 fala assim: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. E aí Deus cumpre a sua promessa e dá essa bênção para Simeão. Simeão, ele então abençoa os pais de Jesus. Ele faz um cântico, ele louva a Deus Todo-Poderoso e Soberano, que cumpre as suas promessas. E depois ele fala, né? Ele abençoa José e Maria. Simeão abençoa Maria e José e diz a Maria que seu filho será motivo pelo qual muitos cairão, muitos serão levantados e ainda será alvo de contradição, pois ao mesmo tempo está destinado tanto para a ruína como para levantamentos de muitos em Israel. Concordo com, aqui o autor fala que concorda com outro autor, quando ele diz que até hoje em dia, né, a humanidade se divide e continua a dividir-se diante de Jesus. Isso é verdade. Enquanto alguns enaltecem o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todos os que nele creem, para outros, o Cristo crucificado é estorvo, escândalo, tolice e absurdo. E é verdade, a nossa sociedade é dividida dessa forma. Enquanto uns glorificam a Deus, exaltam o seu nome, outros detestam, né, e repudiam a Cristo Jesus. Simeão também diz a Maria que a alma de seu filho será traspassada por uma espada, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, como a traição de Judas, a autoconfiança de Pedro, a hipocrisia dos fariseus, a covardia de Pilatos e a volubilidade do povo de Israel, que oscila entre Hosana e crucificam. Essa espada era espada longa semelhante a uma lança. A palavra aparece na Septuaginta em referência à espada de Golias.
O privilégio de Maria de ser mãe de Jesus é marcado assim como uma dor indizível, a dor de contemplar seu filho pregado na cruz. Assim, Simeão passa a tratar do custo que Maria pagará. A espada que transpassara a alma de Maria é a morte de Jesus. O sofrimento dele não a deixará incólume. As palavras finais de Simeão apontam outro sim para a função revelatória da obra de Jesus. A espada transpassou, né, como um símbolo aqui de dor e de sofrimento, a alma de Jesus e a alma de Maria, que observava tudo e analisava os passos que aquele menino, que é o Salvador do mundo, estava em suas mãos. E aí o texto continua também com a profetisa Ana. Ela é uma história muito bonita, apesar de ser tão curtinha. Ela ficou casada, aqui diz, 7 anos, e depois ela fica viúva. Então ela dedica toda a sua vida à adoração, ao jejum e às orações na busca pela intimidade com o Senhor nosso Deus. E Deus a abençoa, dando a ela a oportunidade de ver a criança, de ver o Salvador ali nas suas mãos. Ela já com 84 anos tem a bênção de ver Jesus, de ver o Salvador, de ver o cumprimento das promessas que Deus havia feito. E aí o texto finaliza, o texto é concluído com Jesus lá em Jerusalém, já com 12 anos. Por quê? Porque os judeus, eles tinham que ir lá no templo algumas vezes durante a sua vida. Quando Jesus completou 12 anos, subiu com seus parentes, com sua mãe, com seu pai, para Jerusalém, segundo o costume das festas. Era nessa idade que um menino judeu podia tornar-se um filho da lei. Então, ele ficou lá em Nazaré durante todo esse tempo, mas com 12 anos ele foi, porque aí ele foi considerado filho da lei. Todos os judeus tinham a obrigação de frequentar o templo 3 vezes ao ano, na Páscoa, no Pentecoste e na festa dos tabernáculos, como é a ordenança ali de Êxodo 23, né, do versículo 14 até o 17. Então eles cumpriam, caiu aqui, eles cumpriam esses rituais ditos na lei, e Jesus vai junto com a sua família, né, com Maria e toda a sua família. E aí, quando acontece a festa da Páscoa e tudo mais, o pessoal então volta para Nazaré, mas Jesus ele continua ali conversando e tomado de amor e zelo pelo templo, né, e pela lei de Deus. E aí o versículo 47 fala assim: todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas, porque Jesus ele tem essa dupla identidade, digamos, né? essa maneira de ser totalmente diferente, porque Jesus é 100% homem, então ele se desenvolveu, ele cresceu, ele aprendeu a língua, a cultura ali como homem, mas Jesus também é 100% Deus, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, porque a lei de Deus não é uma lei, por exemplo, que Deus assim sentou e falou: eu vou passar para os homens determinada lei, vou criar essa lei. Na realidade, toda a lei de Deus representa e demonstra o seu caráter. Então, tudo que nós temos da lei de Deus é simplesmente, não que seja simples, mas é parte de quem ele é, parte do seu ser. Por isso que a lei não pode ser revogada, e Jesus veio, cumpriu a lei, Jesus veio e deu o verdadeiro significado para a lei, e todos se admiraram ali do menino de 12 anos, mas obviamente esse menino é o próprio Deus encarnado entre nós. Então, este é o capítulo de Lucas, o capítulo 2, uma bênção mesmo, muito lindo de ver, principalmente aqui o ponto assim que mais me marcou foi Simeão, e ele louva a Deus dizendo o seguinte: soberano Deus, é o versículo 29, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos,
Ele é a luz que revela as nações e é a glória do teu povo Israel. Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele disse várias vezes que enviaria o Salvador, e o Salvador veio. Simeão é a prova de alguém que esperou o Salvador. Isabel e Zacarias, no capítulo 1, a gente viu, também esperavam o Salvador. Maria esperava o Salvador. Ana esperava o Salvador, e todos estes puderam ver o Salvador. Agora nós esperamos a segunda volta de Cristo. Que eu e você possamos firmar a nossa fé em Deus, que faz promessas, que cumpre as suas promessas, e que todos nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Valeu e até semana que vem.